Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e em nossa aula de hoje trataremos de tópicos relativos ao abuso de poder na esfera eleitoral. No âmbito eleitoral, a garantia e a manutenção da transparência e a lisura no decorrer do processo eleitoral são essenciais ao desenvolvimento social. Assim, é importante que a campanha se desenvolva de forma equilibrada, pautada pelas ideias e programas dos candidatos, e não pela utilização indevida do poder econômico ou político, o que compromete a integridade da situação política. O abuso de poder se relaciona à má-fé, à ilicitude e ao desrespeito aos princípios da administração pública. Visando garantir a integridade do processo eleitoral, são tipificadas como situações de abuso de poder várias condutas administrativas, penais e eleitorais que apresentam potencial para comprometer a eleição e os princípios eleitorais. A jurisprudência também tem considerado como ofensivas condutas relacionadas a outras formas de abuso não tipificadas, como o abuso de poder religioso e o de poder de registro de candidatura por sexo. Entendidas essas ideias iniciais, vamos falar um pouco sobre o abuso de poder que pode ser conceituado como o uso inadequado do poder por aqueles que o detêm. Nas eleições, o abuso concretiza-se por meio de práticas que possam alterar a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral. O abuso causa o favorecimento de certos candidatos em relação a outros, através da má utilização de elementos patrimoniais, de autoridade, de influência política e relacionados à utilização de meios de comunicação, resultando em ações que violam o direito. O abuso de poder pode ser econômico, político, político-econômico ou dos meios de comunicação. O abuso de poder econômico é o mau uso de direitos ou patrimônio que venham a estar sob o controle ou à disposição do agente público que os usa com as intenções eleitoreiras. Consiste em evento autônomo ao qual é possível atribuir valor econômico e decorrerá do uso exorbitante de recursos patrimoniais, do uso inadequado da mídia e dos meios de comunicação social e do descumprimento das regras legais referentes à arrecadação e ao uso de fundos de campanha. São exemplos de abuso de poder econômico o fornecimento de cestas básicas, transportes, etc., bem como o uso de recursos obtidos de maneira ilícita e não declarados, o famoso Caixa 2, e a verificação de gastos que superem os valores apresentados como estimativas à Justiça Eleitoral. O abuso de poder político está relacionado ao abuso de autoridade cometido por aqueles que detêm funções estatais, os chamados agentes públicos. São exemplos o uso, doação ou disponibilização de bens e serviços públicos, o desvirtuamento de propaganda institucional, manipulação de programas sociais, contratação ilícita de pessoal e ameaça de demissão ou transferência de servidor público. O abuso de poder econômico pode ser comissivo, concretizando-se através de ações concretas, e omissivo, quando o agente público se mostra injustificadamente inerte para cumprir as suas funções, o que compromete o desenvolvimento do processo eleitoral. O abuso de poder econômico resulta da fusão entre elementos tanto de abuso político como econômico. Aqui, o mau uso do poder político é acompanhado pelo econômico, estando ambos inexoravelmente unidos. Parte da doutrina considera que o abuso de poder nos meios de comunicação, concretizado quando esses favorecem um candidato em detrimento dos demais, vai além do abuso econômico. Esse posicionamento decorre da percepção de que a manipulação de informações e a divulgação de fake news resulta em grave ameaça à lisura das eleições e às próprias instituições democráticas. É importante falarmos sobre a questão da responsabilidade eleitoral e o abuso de poder. A ideia de responsabilidade tem origem no direito civil, que considera a determinação de quem é responsável por um dano sofrido por outra pessoa e em que medida está obrigado a repará-lo. A responsabilidade pode ser objetiva, quando independe de culpa, ou subjetiva, que depende da existência de dolo ou culpa por parte do agente causador do dano. No direito eleitoral, vigora um sistema sui generis. Existem casos nos quais se impõe a necessidade da culpa em sentido amplo, o próprio dolo, como em situações de captação ilícita de sufrágio, e existem casos em que é admissível a presunção de culpa. No campo eleitoral, o dano não é essencialmente patrimonial.
O ilícito eleitoral fere os interesses difusos da própria sociedade. A responsabilidade jurídico-eleitoral deverá ser sempre apontada por meio de processo judicial regular. O direito eleitoral dispõe de várias ações de caráter preventivo e sancionador, que têm como objetivo prevenir e punir o abuso de poder por meio da efetiva responsabilização dos infratores e daqueles que venham a se beneficiar do ilícito eleitoral. Com essas observações, concluímos a nossa aula. Lembre-se de que o conteúdo dos tópicos trabalhados aqui também está presente no conteúdo complementar ofertado em sua área do aluno. Tenha sempre presente em seu pensamento que estabelecer metas e cumpri-las para alcançar o seu objetivo faz com que você ganhe disposição e garra para continuar seguindo em frente com seus objetivos. Até a nossa próxima aula e bons estudos!